Já. Não, agora eu disparei a gravação. Começamos agora aqui, ó, não tem importância. Aquilo foi só uma apresentação e agora a gente dá sequência. Então, nós temos dois arquivos, o index.html e o estilo.css. A ligação entre eles é feita por essa tag, que fica dentro da tag head, né? Então, link rel, style sheet, folha de estilos. Tá utilizando, nós estamos linkando ao arquivo estilo.css. Antes de nós começarmos a construir o nosso buddy, eu vou dar um pulinho só lá no estilo CSS para a gente fazer alguns comentários, algumas observações. Então, esse asterisco aqui, ele é chamado de, e aqui eu vou usar comentários, né? Vocês podem ver que eu já pus uma série de comentários aqui na frente. O comentário se faz com asterisco barra. Esse daqui é o seletor universal. Então, o asterisco é o seletor universal. Qual é a finalidade do seletor universal? Os recursos de formatação que nós colocarmos aqui valem para todo o site. Então, nós vamos tentar entender agora por que é chamado folha de estilos em cascata, a palavra cascata. Nós já vimos isso, é revisão, mas eu vou tratar assim como se fosse do zero, né? Se alguém tiver dúvidas, a gente revê tudo, eu vou falar, eu vou me portar aqui como se nós estivéssemos na primeira aula. As propriedades que nós podemos trabalhar, elas podem ter subpropriedades. Então, aqui eu escolhi uma para explicar, que é a propriedade margem. Propriedade margem. Ela tem, eu vou pegar o Excel aqui para poder dar um exemplo. Então, imagine o seguinte, que eu tenho um objeto, algum elemento aqui na minha página, né? E essa área mais externa é isso. Então, essa área mais externa seria a área de trabalho do navegador, essa que eu demarquei aqui de uma maneira mais externa é a área de trabalho do navegador. Então, no navegador seria tudo isso daqui, né? Área de trabalho. E a gente tem aqui, ó, um objeto, um elemento. Da área, da borda do navegador, porque como a janela está maximizada, a gente não percebe isso, agora sim, ó. Então, temos as bordas, a borda esquerda, borda superior, borda direita e borda inferior. Então, quando nós formos compor o interior, o corpo da página, existe a possibilidade de colocarmos aqui um espaçamento que se chama margem, como se fosse a margem de um documento Word. Então, a propriedade, eu nem precisei do Excel, lá pelo navegador deu para explicar direitinho, eu acho. Então, a propriedade que define essa margem, esse espaçamento, é a propriedade margem. E aí nós temos que informar qual é a margem superior, como é a margem superior, que é a top, a margem direita, a margem inferior e a margem esquerda. Então, existem duas possibilidades. Quando nós tivermos em propriedades semelhantes à margem, existe duas possibilidades de fazermos essa definição. A primeira possibilidade é essa daqui, ó. Deixa eu explicar de baixo primeiro, depois eu explico a de cima. Essa daqui. Margem top 0px, pixels, margem direita, margem embaixo, a margem do rodapé da parte baixa, e margem left. Mas é possível colocar tudo de uma única vez. E aí, qual é a sequência que eu tenho aqui, ó? Começa do topo e segue no sentido horário. Então, o relógio ele parte das 12, ele vai em direção ao 3, ele vai em direção ao 6, vai em direção ao 9. Então, aqui eu teria, ó, o 12 é o topo. Em seguida, o 3 é a margem direita. Em seguida, no relógio, o 6 é a parte baixa. E depois o 9 é a esquerda. Qual das duas pode ser utilizada? Tanto faz, você que sabe, né?
Eu, particularmente, é uma questão de estilo, eu gosto de fazer assim, ó, tudo passo a passo, como o Cristiano falou, eu sou mais tradicional, assim, eu gosto de fazer as coisas com calma, mais passo a passo. É, então, eu coloquei comentários aqui na frente para que vocês possam se lembrar. Quando nós vamos construir uma página, quando a gente vai construir o conteúdo do Buddy, é muito comum nós incluirmos todo o conteúdo dentro de uma div, a div, que é uma divisão, que é uma área, ela está criada aqui. Então, a div é como se fosse um retângulo, e dentro desse retângulo, a gente vai inserir todos os nossos componentes. Então, aqui no Buddy, eu já criei uma div, o início e o fim da div, e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou criar divs encadeadas umas nas outras, como se fosse índice de um livro. Então tem o capítulo 1, aí tem o 1.1, aí tem o 1.1.1 e assim por diante. Como essa daqui vai ser a div mais externa, eu vou chamar isso daqui de div nível 0. Vai ser a div mais externa. Então eu vou salvar, atualizar, e a gente vai perceber aqui duas coisas. Primeiro, que a margem é zero. Lembra que nós definimos lá no seletor universal? Então o negócio ficou colado aqui no cantinho, a margem é zero, e o conteúdo da div foi apresentado, mas o contorno não. O contorno da div não foi apresentado. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós podemos depois fazer para relembrar. Quando nós criamos uma tabela, uma table, as bordas da tabela também não são apresentadas. Então a gente tem que especificar isso daí. Tem que especificar o tamanho, a espessura das bordas da tabela. Então, como é que nós vamos fazer isso? Lá no estilo.css, eu vou utilizar agora o seletor div. E eu vou dizer aqui dentro, vou definir propriedades que todas as divs devem ter. Então, uma das propriedades, eu vou trabalhar com bordas, com a borda da div. Então, propriedade border. Eu vou dizer o seguinte, ó, a espessura da borda, ela tem que ser de 1 pixel. Vou colocar uma borda bem fininha, de 1 pixel. Então, só de ter feito isso, em qualquer lugar do nosso código HTML, onde tiver a tag div, ele já vai apresentar o contorno, a borda da div, com 1 pixel de espessura. Só atualizar aqui. Opa, é que eu não coloquei cor, por isso que não apareceu. Então, peraí. Então, border color, e aí eu tenho que colocar a cor. E na cor, nós podemos utilizar a notação hexadecimal ou a notação RGB. E com relação a isso, eu falei que a gente ia fazer conta, e nós vamos mesmo fazer conta. Então, eu acessei um site aqui, peguei aqui no Google, peguei agora há pouco, e ele converte de decimal para hexadecimal e vice-versa. Então, quando nós queremos, por exemplo, o RGB, fazer umas observações aqui, ó. Observações utilizando RGB. Quando nós colocamos 0,0,0, significa que nós estamos compondo uma cor com 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul, portanto, esse é o preto, né? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu fechar o comentário. Deixa eu fechar o comentário. Então, RGB 0,0,0. Vou salvar. Ele ainda não vai surtir efeito, porque eu tenho que definir o estilo. Deixa eu definir o estilo e depois a gente volta na cor. Então, border style, eu vou colocar como sendo solid. Quero uma borda sólida, uma linha contínua. Vamos ver se vai dar certo agora. Atualizar. Ah lá, tá feito. Tá? É que nós vamos melhorar isso daqui, colocar margens, etc e tal, mas a borda tá feita aqui, ó, um retângulo que está ocupando o topo lá da nossa área de trabalho. Ou então o RGB.
ele vai 0, 0, 0, é o preto. Vamos pensar que eu colocasse o máximo. O máximo vai colocar branco, não vai ajudar muito, mas eu vou colocar 100, 100 e 100, só para servir de exemplo. Tá? Então, uma cor formada por 100 bits de vermelho, 100 de verde e 100 de azul. Vamos ver que resultado que vai dar isso daqui. Olha, deixa eu tentar aumentar. Dá para ver que ela ficou um pouquinho acinzentada aqui, né? Já não está na mesma cor do preto, deu para perceber isso. Bom, e se eu quisesse colocar isso daqui, não no formato RGB, mas se eu quisesse colocar no formato hexadecimal, como é que eu faria? Teria que fazer o seguinte, border color, e aí com grade. Agora eu tenho que colocar, esse 100 aqui está em decimal. Eu teria que colocar aqui 100 em hexadecimal. Então como é que eu faço? Eu vou lá no site e curiosamente está aqui, eu não tinha nem percebido que é a mesma coisa. 64 em hexadecimal é a mesma coisa que 100 em decimal. Então eu coloco aqui, 64. 64, 64, 64. A cor gerada por RGB 100, 100 e 100 é a mesma cor gerada pelo hexadecimal 64, 64, 64. Porque se nós fizermos a conversão de decimal para hexadecimal, 100 em decimal corresponde a 64 em hexadecimal. E paro por aqui, não vou me alongar, porque eu sei que a gente não vai ficar fazendo conta aqui até tarde, convertendo de decimal para hexadecimal, tá? No entanto, eu vou usar as bordas pretas. Por enquanto, depois a gente muda as bordas pretas. Então tá lá. Todas as divs terão bordas de 1 pixel de espessura, elas terão a cor preta e serão sólidas. Como resultado disso, a gente tem isso daqui. Deixa eu diminuir o zoom. 75. Olha lá, vou até aumentar um pouquinho. 250, tá lá. Div nível 1. Muito bem. Aí eu vou criar dentro da div, eu vou criar um 1.1. Dentro da div nível 0, eu vou criar uma nova div, então eu tenho que encerrar com /div. Então essa daqui, eu vou chamar, em vez de div nível 1, eu vou só chamar div 0. Essa daqui vai ser a div 1. E eu vou criar uma outra embaixo dela. Eu vou chamar de div 2. Olha o resultado disso daqui, ó. Não ficou nada bom. Ficou ruim, porque a gente não está conseguindo ver que uma está dentro da outra. Vocês vão entender agora o que vai acontecer. Eu vou definir margens para as divs. Então, eu vou colocar que toda div, eu vou pegar essas 4 aqui, vou copiar e vou colar aqui para baixo, e vou dizer que toda div vai ter 5 pixels margem top, right, bottom e left. E agora a gente vai conseguir ter uma visualização diferente. Olha o que aconteceu. Eu tenho a div 0 bem caracterizada aqui, e dentro da div 0 eu tenho a div 1 e a div 2. Então eu queria tentar fazer com que vocês visualizassem, conseguissem visualizar que esse código aqui, ó, deixa eu pôr lado a lado, que esse código aqui, aí, joia? Então, que esse resultado aqui é o resultado desse código HTML que a gente está produzindo. Então, eu tenho uma div, que é essa div 0, olha lá, tem um conteúdo div 0, e dentro dessa div eu tenho uma primeira, que é a div 1, e uma segunda, que é a div 2. E por que uma div foi colocada embaixo da outra? Por causa de uma propriedade que se chama display, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Dando um pouquinho mais de sequência, dentro da div 1, quer dizer, aqui dentro, eu vou criar mais duas divs. Então, vai ser 1.1 e 1.2.
Então, vai ser uma div que vai ter o texto 1.1. E logo embaixo, uma outra div vai ser 1.2. Então, antes de eu atualizar aqui, nós vamos nos lembrar o seguinte, que todas as divs estão recebendo essa folha esse estilo. Todas as divs têm borda com espessura de 1 pixel, da cor preta sólida, e que todas as divs estão tendo uma margem de 5 pixels. Quando nós atualizarmos, olha o que aconteceu. Deixa eu só ver por que está com esse caractere aqui. Eu coloquei alguma... Aqui, ó, esse caractere. Olha lá. Então, agora eu tenho a impressão que está claro que eu tenho uma div externa, que é a div 0, que eu estou chamando aqui de div 0 só para identificar, que dentro da div 0 eu tenho a div 1 e a div 2, percebem? Ó? Dentro da div 0 eu tenho a div 1 e a div 2, então tá aqui, ó, a div 1 é tudo isso. Ela vem até aqui, ó, até o finalzinho, que eu não tenho aqui selecionando que ele pegue tudo. E a div 2 está sozinha aqui, não tem nada. Então eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Dentro da div 2, eu vou criar mais duas divs embutidas, encadeadas nela. Vou pegar isso daqui, eu vou trazer para cá, vou diminuir um pouquinho o zoom para que vocês possam ir acompanhando, e eu vou chamar de 2.1 e de 2.2. Atualizei. Então, olha lá, exatamente isso que eu queria que acontecesse. Uma div externa, dentro da div externa, duas divs, essa daqui, né? Deixa eu marcar, ó. Aqui eu vou conseguir, tem uma ferramenta aqui, ó. Então, ó, uma div externa. Dentro da div externa, eu tenho essa div e essa div. Dentro dessa, daqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho uma. Como eu não tenho contato visual com vocês, e essa é uma limitação que a gente tem aqui de estar com aulas à distância, eu vou representar de uma maneira ainda diferente. Vamos ver se eu consigo fazer com que todos realmente entendam. Então, eu tenho uma div externa, que é essa div que começou aqui e ela terminou aqui. Dentro dessa div externa, eu tenho... Agora eu vou marcar aqui, ó, essa. Então, é essa div que começou aqui e terminou aqui. E eu tenho essa outra aqui, ó. E terminou aqui. Muito bem. E dentro dessa div aqui, dessa daqui, eu tenho mais essa. E tenho essa daqui. Isso aí. Embaixo, dentro da div de baixo, essa daqui agora, ó. Então, eu tenho essa daqui, que começa e termina aqui. Pois a última, que é essa daqui. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Vou dar só um segundinho aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Eu acabei de perguntar aqui para ele, gente, o Wagner, e Uhum. ninguém me sinalizou nenhuma dúvida por enquanto. Então, beleza. Ou tá indo tudo muito bem, ou tá todo mundo já comendo pipoca assistindo Netflix. Vamos tocar o barco aqui, né? Eu Pi- acho que tá indo tudo pipo- bem. Pipoca não digo, mas a Mônica já botou uma foto de um bolo lá. Ah, meu Deus. Então vamos lá, ó. Vamos começar agora. Já fizemos a parte da construção das divs, então vamos começar a entender por aquela palavra cascata, né? Folha de estilos em cascata. Então, eu tenho uma div, seletor div e defini propriedades para
todas as divs. Todas as divs recebem essa propriedade. Tá legal. Agora, acompanha comigo aqui, ó. Concorda que essa daqui, ó, essa daqui são divs, vamos chamar assim, irmãs. 1.1, 1.2, elas são chamadas irmãs, e elas, na verdade, essas daqui também são irmãs, quer dizer, são todas da mesma família, vamos assim dizer. Então, eu vou, entre aspas, agrupar, classificar, é a melhor palavra, é a palavra ideal, essas 4 divs numa mesma classe. E vou dar a fazer a formatação, definir as propriedades dessa classe. Então, veja só o que eu vou fazer. A primeira coisa, ó, eu vou dizer que o 1.1 aqui, ó, aqui dentro, eu vou dizer que essa div pertence a uma classe chamada, toda vez eu tento colocar um nome que eu consigo relacionar. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse daqui é nível 0, isso daqui vai ser nível 1 e esse daqui vai ser nível 2, tá? Nível 0, a mais externa. Nível 1 são essas duas que estão dentro do 0. E nível 2 são as que estão dentro da que está encadeada no nível 0. Então, eu vou chamar essa daqui de div, essa daqui, ó. Então, essas daqui e essas daqui, elas serão divs nível 2. Então, essa daqui é uma div nível 2. O nome, gente, a gente pode colocar qualquer coisa. Eu estou tentando colocar um nome o mais claro possível e, às vezes, o que passa na minha cabeça não é a mesma coisa que passa na cabeça de vocês. Então, olha lá o que eu estou fazendo, ó. Essas 4 divs, aqui tem o 1.1, o 1.2, o 2.1 e o 2.2, que são essa, aqui e aqui. Todas essas 4 divs estão classificadas, agrupadas na mesma classe. Então, elas são divs, portanto, elas recebem essa formatação. Elas recebem esse estilo, mas eu posso pegar e acrescentar. Então, em divs nível 2, deixa eu só confirmar o nome. Aqui, ó. Eu ponho ponto e o nome da classe. E o que eu colocar aqui dentro vai valer apenas para essas 4. Então, o que eu fiz aqui vale para toda e qualquer div. E o que eu colocar aqui vai valer apenas para essas 4. Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos ver. Vamos colocar uma cor de fundo. E a cor de fundo vai ser um background color. E aí, aquela mesma coisa. Eu posso usar o hexadecimal ou posso usar o RGB. Eu, particularmente, gosto de usar o RGB. Está tocando aqui o meu alarme do horário do intervalo da nossa aula. O RGB. Então, eu vou pegar cores aleatórias, eu vou colocar 100, 100 e 100. Então, a partir de agora, todas as divs que forem da classe div2, elas vão ter essa cor de preenchimento, cor do background. Então, vamos aqui atualizar e olha lá o que aconteceu. Essa daqui é a cor do 100, 100 e 100. Então, antes mesmo, me veio uma ideia aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisinha diferente. Eu vou dizer que todas as divs, lá no seletor div, que elas têm 50, eu acho que vai ficar muito escuro, mas só para dar esse primeiro. Então, todas as divs têm 50, 50 e 50 de background, cor de background. Olha lá o que aconteceu, ó. Pintou tudo desses 50, 50, 50. Agora eu vou começar a, entre aspas, customizar. Mas as divs de nível 2, elas vão ter 100, 100 e 100. Olha lá. Eu acho que dá para ver aí direitinho. Cristiano, o contraste entre as cores está legal? Dá para ver legal? Perfeito, Wagner. Então tá Dá para ver jóia. certinho. Isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essas daqui, ó, essa
e essa eu vou enquadrar na mesma classe. E eu vou chamar de div nível 1. Então, eu venho aqui com muita calma para saber onde é que eu estou. Essa div 1. Então, opa, div 1. E eu vou copiar o nome dessa classe e vou colocar aqui, ó. Muito bem, mas isso só vai ter efeito, ó. Tudo bem, estou atualizando, não reproduziu, não repercutiu em nada, porque eu ainda não criei a formatação CSS para isso daqui. O que nós podemos fazer aqui? Aqui nós estamos só aprendendo como é que funciona a cascata, né? Opa. Tá. Então agora nós vamos pôr aqui, ó, 150, 150, 150. Salvei, atualizei, olha o que aconteceu. As duas divs que estão enquadradas na class div1, receberam a mesma formatação. Então, eu consigo colocar uma, duas ou mais enquadradas na mesma classe. E aí eu vou fazer a mesma coisa para aquela div, só para dar a sequência aqui, ó. Aquela div mais externa, ela vai ser uma class do div 0. Feito isso, a gente vem aqui, eu vou aproveitar esse código e vou colocar e vou pôr o 0. Muito bem, para poder diferenciar 200, 200 e 200. E tá aí, ó. É quase um branquinho, olha lá. Divs nível 0, na verdade só tem uma. Divs nível de classe 1, tem essa e essa daqui. E div classe 2, tem essas 4 aqui. Então, agora sim eu vou voltar para o Excel, para poder explicar mais uma coisinha. Como é que funciona essa tal de cascata? Funciona assim, ó. Eu tenho níveis. Vamos ver se aqui vai dar certo. Faltou um aqui, eu ponho aqui embaixo. Então, deixa eu colocar aqui assim. Borda, borda, borda e borda. E tudo isso daqui, só para a gente ter como se fosse uma lousa. Então, esse daqui, ó, é o seletor universal. O que eu aplicar no seletor, o que eu definir no seletor universal, o site pega o HTML todo, pega tudo. Mas aí eu posso dividir pelas tags. Tem um nome específico, mas me foge agora, que é o div, o p, o h e assim por diante. Como nós fizemos aqui, ó. O universal pega tudo. O div pega só as divs. Eu poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, o h1. Né? E aí a gente, todo e qualquer H1 que fosse utilizado, receberia. Então ele se enquadra aqui. Depois nós vamos ter as classes, o class, e aqui nós vamos pelo ID, né? É o mais específico que tem. E o ID, assim como lá em banco de dados ele é único, aqui ele é único também. Então vamos ver como é que funciona essa questão do ID. Essas 4 divs estão enquadradas na mesma classe. Então, elas são divs, elas estão enquadradas na mesma classe, mas eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria que... eu vou mudar a altura delas. Eu vou colocar alturas personalizadas em cada uma delas. Para que eu possa fazer essa altura personalizada, eu vou ter que usar o ID. Então, essa daqui vai ser a div 1, 1. Bem específico. A div, eu não posso pôr ponto aqui. Por isso que eu estou usando div 1, 1. E aí, lá no meu estilo, faço a referência a ela utilizando o hashtag agrade. E o que eu colocar aqui vai ser aplicado somente para o elemento lá no HTML que foi identificado pela div
underline 1, underline 1. Eu não posso ter, não devo ter a repetição dessa identificação, desse ID, em qualquer outro elemento, sendo div ou um outro elemento qualquer. Ele é único. Então, por exemplo, como é que a gente define a altura? A propriedade height. E aí, o que nós podemos colocar aqui? Vamos fazer um chute aqui, ó, 50 pixels. Eu vou diminuir o zoom, porque eu não sei qual que vai ser o resultado disso, e olha o que aconteceu. Somente a div1 recebeu essa altura. Então, vamos fazer aqui voltar lá no começo da nossa história toda, para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu tirar uns espaços aqui, para a gente entender. Quando eu defini o seletor universal, isso é aplicado a tudo, inclusive para as divs. Quando nós definimos as propriedades da div, toda e qualquer div recebe, em toda e qualquer div são aplicadas essas propriedades. Tanto que vocês podem ver que aqui tem texto, e eles não receberam nenhuma alteração da sua formatação inicial, do seu estilo padrão, porque eu só fiz definição do seletor universal e do div. Agora, todas as divs pertencentes à classe 0, que na verdade só tem uma, elas estão recebendo isso, mais isso e mais isso. Todas as divs da classe 0 estão recebendo isso daqui. Todas as divs da classe 1 estão recebendo isso, mais isso e mais esse daqui. Então, é essa daqui, esse cinza intermediário, e essa div 2, esse cinza intermediário. E as divs 2 são as 4 pequenininhas aqui, ó. Essa e essa. Mas qual que é a propriedade que a gente alterou? É a cor de fundo, é o background color. Por isso que as 4 estão com a mesma cor de fundo, o mesmo background color. E aí eu fui no individual. Eu defini somente essa div aqui com o nome id11 e disse, olha, começando com a grade ou hashtag. Esse elemento, o elemento identificado por div11, aumenta o zoom lá, vem o zoom aqui também, né? Aqui, ó, é esse. Agora ele vai mexer no zoom. Ele vai receber altura 50. Eu poderia mudar aqui também, ó. Poderia fazer que ele vai receber largura. Vou fazer meio no chute aqui. Vou colocar 50 pixels também. Vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa a gente muda. Olha lá. 50 pixels. Altura de 50. Largura, por exemplo, de 80. Vamos salvar. E vamos mexer. Então, com relação a isso, qual que é o nosso trabalho agora? É, dentro de uma proposta de diagramação como essa daqui, identificar o que vai ser universal, dentro de uma proposta como essa e aquelas que vocês rascunharam, o que vai ser específico da tag, o que vai ser unido por classe e o que vai ser absolutamente individual. O individual não tem conversa, é um. Quando eu definir que um ID para um determinado elemento do HTML, só aquele elemento, só ele pode receber esse nome aqui. Se eu quiser customizar a outra div de baixo, essa daqui, ó, eu não posso usar um, eu tenho que usar um 2. E aqui no CSS, eu não uso, eu tenho que criar uma nova. E aqui vem 2. E aí, só para a gente ver alterações, vamos por 100px e vamos colocar altura. 100 é muita coisa, eu vou diminuir, tá? Senão vai ficar. Vou por 40px, senão ela vai ficar muito alta. E aqui nós vamos por 120px. Vamos ver o resultado disso. Olha lá. Né? Então, como é que ficou? Ambas
ambas são da classe div1, desculpe, div2, então elas estão recebendo isso. A de cima é ID 11, altura 50, largura 80. A de baixo é ID 12, div 12, altura 40, largura 120. E aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que eu teria que dar IDs específicos para elas. Eu vou copiar e colar. Aqui vai ser 21 e aqui vai ser 22. Um outro desafio que nós vamos ter, antes de eu colocar, é dar nomes legais para essas para essas classes e para esses IDs. Esse vai ser um grande desafio, porque a gente começa a inventar uns nomes e às vezes dá muito certo e às vezes dá muito errado, vira uma bagunça, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou tentando utilizar uns nomes diferentes, tudo, mas uns nomes apropriados, mas então olha o que aconteceu, ó, vamos customizar cada uma delas aqui. Eu vou colocar 30 pixels nessa com 80 e aqui eu vou pôr 40 com 150, só para a gente ver como é que funciona. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Deixa eu ver aqui, que aqui ficou 30 e 40, quase não apareceu. Deixa eu pôr aqui, em vez de 30 e 40, eu vou pôr 20, que eu acho que aí vai dar para... Aqui não está dando certo, ó, tem algum erro aqui. Essa div 21, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que aconteceu, eu errei o nome, ó. Eu pus o mesmo nas duas. Então aqui tem que ser div 21. Aí, agora sim. Tá? Bom, Cristiano, tá tudo bem aí? Alguma pergunta por enquanto? O pessoal mandou alguma coisa? Nada, Vagnão. Tô dando umas espetadas neles aqui, Hum, mas não me passaram nada de dúvida. Diz que por tá enquanto vendo? tá tudo tranquilo. Essa Mônica traíra aí, que eu tô vendo o pedaço do bolo que ela mandou, né? Não, não é, isso não é uma coisa legal, viu? Gente legal não faz coisa assim. Com Bom, certeza. vamos seguir só mais um pouquinho, Ah, pois não? teria como deixar a div 1.1 mais pro meio, tipo, mais centralizada na div Tem, 1, tem, Alexandre, tem. tipo, Tem que, deixar pra... o objetivo nesse momento não é fazer, é a gente compreender como é que funciona toda essa estrutura de cascata. Agora, é o que o Cristiano falou em determinado momento. Se nós acessarmos o portal W3 School, nós vamos encontrar todas as referências. Esse é o portal referência. Todas as referências sobre CSS. Então, aqui eu estou aprendendo CSS. Deixa eu ver aqui, JavaScript. Olha lá. E aqui a gente encontra de tudo, inclusive, olha lá, as tables, os textos, as fontes, outline. É por aqui. Esse é o caminho, esse é o ponto de referência melhor que a gente pode encontrar. Só tem um porém, ele está em inglês, né? Mas aí a gente pode usar o Google Tradutor ou treinar o nosso inglês também, tá? Então, questões pontuais como essa, a gente vai deixar para as próximas etapas, mas tem como centralizar, tem como fazer um emaranhado de coisas. Eu não sei se todos viram, mas eu aproveito para mostrar o que eu fiz ainda quando a gente estava lá na sala de aula, que propusemos, né? Trouxemos o papel quadriculado, vocês fizeram, e aí eu fiz o meu aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui, ó, tá centralizado. Perceba que tem um espaço horizontal, do lado esquerdo, tem um espaço do lado direito. Aqui tem espaço, tá tudo centralizado. Nós vamos chegar nesse ponto. Não precisa ser isso. Esse daqui foi uma proposta que eu fiz, né? E cada um de vocês vai construir a sua também dentro das próximas aulas. Olha lá, posicionei, aparece o que que é. Então, nós vamos chegar lá. Só que nós vamos passo a passo, nós vamos andando primeiro, tá bom?
pouquinho de paciência. Eu sei que está com vontade de aprender, mas a gente vai com um pouquinho de paciência. Moçada, 9h10, caminhamos mais um pouquinho. Alguma dúvida, alguma coisa? Vocês querem fazer mais um pit stop ou tocamos direto? Dá o retorno aí pro Cristiano para gente. Qualquer dúvida? Ah, tá, o Cristiano que escreveu. Por favor, comunica aí com o Cristiano. Vocês querem fazer mais um pit stopzinho ou a gente toca em frente? Wagner, eu peguei já essa imagem sua aí e já joguei na parte de arquivos, material de sala lá da aula, das duas Essa daqui? turmas, essa foto aí. Essa Porque daqui? é isso, eles não vão ter Tá. que trabalhar em cima dessa foto aí? Essa daqui é que eu vou produzir, vou começar a produzir hoje. Vamos ver o tempo, como é que vai funcionar. Essa daqui a gente pode passar para eles. Essa daqui que eu vou falar sobre ela, a gente pode passar para eles também. E depois a gente compacta a pasta, só que não é essa daqui, né? Deixa eu voltar lá na pasta que eu estava fazendo. Essa daqui, ó, que é o arquivo o material de hoje que a gente está produzindo e passa para eles também, tá? Tá, beleza, mas aquela imagem já está nos dois grupos aí, viu, gente? Ótimo, perfeito, muito bom. E podemos mandar também pelo grupo WhatsApp, né? Podemos sim, tá ótimo, perfeito. E aí, Já posso moçadinha? encaminhar para eles aqui já. Tá joia. Vai fazendo a parceria aí. E aí, o que eles responderam, Cristiano? A gente vai fazer mais uma paradinha ou vamos tocando? Fazer uns Ninguém. 10 minutinhos? Mais É, 10? eles não me falaram nada, o William só que tá falando agora. Então vamos lá, vamos fazer só mais uma paradinha para todo mundo poder ir lá. Eu também preciso tomar uma água aqui, tô com a garganta seca. E nós voltamos em seguida, então. Falou? Beleza. Então tá joia.